Olá a todos, meu nome é Laender e sejam bem-vindos a mais um episódio do CuboCast, o podcast da Cubo 3, onde nós falamos sobre dados, tecnologia, carreira e outras casualidades. E hoje eu tô aqui com um convidado mais que especial, Daniel Ivanenko, seja bem-vindo. Nós vamos E eu falar que aqui. agradeço, Seja Laender. bem-vindo. É um prazer aí estar aqui com Daniel, você. primeiramente, muito obrigado aí pela sua disponibilidade e participação, né? Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre carreira, né? Sobre início de carreira, transição de carreira. O Daniel começou aí numa área mais técnica e depois também passou por cargo de liderança. Teve também aí sua participação em comunidades, desenvolvimento de comunidades, a gente vai falar sobre isso também. E análise de dados, que não pode faltar aqui, que é exatamente o tema central aqui do nosso podcast, né? Mas antes, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí quem é o Daniel, o que o Daniel faz hoje, né? O que ele está preparando aí também, né? Fica aí à vontade para o pessoal se conhecer aí. Boa, obrigado, Laender. Sempre um prazer falar com você. Desde que eu te conheci ali no G4, é difícil quando a gente encontra alguém assim com tanto fit para conversar a respeito de um tema que eu gosto bastante, que é gestão, e principalmente na área de dados. Você hoje é referência aí no assunto. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou formado em Engenharia Civil na UFMG, também tenho especialização em Engenharia de Software, Governança em TI. Comecei lá em 2000 poxa, tem tempo, hein? 2013, Vai primeira entregar. empresa, eu e o Rafael, amigo meu, que formou comigo lá na UFMG, a gente começou uma empresa na área de gestão de projetos, principalmente com planejamento físico e financeiro dos empreendimentos. Naquela época, a gente vê hoje esse tanto de iPhone, sei lá, naquela época era tudo ainda novidade. Então, para a gente também era muita novidade isso, e a gente veio com essa otimização, principalmente na gestão. A gente percebia que ali na engenharia civil utilizava-se muito planilha de Excel para cima e para baixo e era bem artesanal, ainda é hoje. E a gente conseguia otimizar muito o processo ali dentro, principalmente na época era o VBA, que a gente utilizava muito. E a gente desenvolveu algumas ferramentas para as empresas e começamos a empresa. Depois, Rafael saiu por uma razão pessoal e eu continuei na área aí, planejamento físico e financeiro, desenvolvimento de ferramentas de gestão para pequenas e médias empresas. E depois reencontrei o Rafael, ele me chamou para trabalhar com ele num projeto na época era bem difícil, bem arrojado, na área de análise de dados. A gente tinha que fazer todo o modelo de distribuição para o varejo, era o Fashion Retail, a empresa, e a gente desenvolveu um modelo de distribuição embasado em modelo de demanda, tanto para essa empresa quanto para uma outra. Depois a nossa empresa foi vendida e aí eu fui para o G4. E no G4 eu já assumi ali uma posição, uma cadeira de COO na área de comunidades, onde a gente na época era somente o G4 Club e hoje já é G4 Club, G4 Scale, G4 Hub. Então já é uma outra realidade. Tiramos uma empresa ali na época que ficava comigo, era 8 pessoas e hoje já são 40. Éramos 80 membros, hoje já passaram ali por nós, desde membros ativos e inativos, quase 1.000 membros, se for para pensar. Então, assim, é uma outra realidade e também é uma situação diferente. Afinal de contas, ali, sempre lidei muito com diretor de empresa tradicional, e mostrar para ele que gestão embasada em dados é importante. Então, até você conseguir provar isso no início, principalmente lá em Minas Gerais, é difícil, porque, poxa, a empresa já funciona ali há anos. Quem que é esses meninos aqui para me falar que isso que ele está falando faz um sentido? E depois, ali no G4 já é diferente, ali já é um pessoal mais novo, é startup, então é uma outra realidade, é uma outra forma de conduzir o dia a dia. Os dados já é realidade, a gente tá falando de negócios muitas vezes digitais, que é basicamente tudo atrelado a dado hoje, né? Sim, Então, sim. é uma mentalidade toda diferente. Daniel, você é formado em engenharia civil, né? Igual eu sou formado, e é uma área um pouco mais técnica. Aí você foi fazendo uma transição, já começou trabalhando ali, fazendo o planejamento, né? De obras, de cronogramas físicos, financeiros, igual você está falando aí. E aí depois você também chegou teve toda essa trajetória até chegar na G4, né? Eu queria que você contasse, assim, quais foram os principais desafios que você teve nessa evolução, porque eu entendo que quem vem de áreas muito técnicas acaba tendo dificuldade, muitas vezes, de conseguir se adaptar a cargos de liderança, cargos de gestão, trabalhar com pessoas, né? Como que foi isso para você e quais foram esses maiores desafios, assim, que você encontrou? Isso que você está falando é muito legal, porque principalmente a gente que é engenheiro, a gente é muito analítico, a gente é binário.
ou é ou não é, acabou, 0 ou 1. E quando você vai para a área de pessoas, não funciona assim, não é uma ciência exata. Então você tem que se adaptar a cada tipo de pessoa, a cada tipo de profissional. E, enfim, eu começando ali minha carreira no campo de obra ali mesmo, no dia a dia, com pessoas que fazem a economia real, trabalhos tradicionais, isso é bem legal também, porque isso te ajuda muito na gestão de pessoas. Então, quando você vai para uma startup, no caso o G4, é uma outra realidade. As pessoas são mais novas, são imediatistas, mas você trazendo essa bagagem de um ambiente mais economia real para esse ambiente mais startup, isso é muito bom. E o que você falou, hoje em dia não adianta você. A gente sempre fala muito em liderança, muito em cultura. São palavras que estão hoje na moda, Uhum. mas sempre existiu. A diferença é que agora eles estão. Tá claro, tá mais do que claro do que gestão de pessoas. Se você não souber fazer, você quebra um negócio. Ou se você souber fazer bem feito, você faz o negócio dar muito certo. Uhum. Isso assim não adianta absolutamente nada as pessoas trabalharem simplesmente por se tá certo ou errado, mas sem ter um propósito no final do dia. Então tem que ter um pouco disso sim. Não é fácil, mas você com uma certa experiência acaba que te ajuda também. Não é fácil no início. Você vai errar, vai se comunicar de uma maneira infeliz em alguns momentos e você vai aprendendo com isso. E também na parte emocional, como eu comecei também empreendendo, então passei pelos desafios de empreender. Aquele desafio de não ter um dinheiro, o desafio de quebrar. Então isso também te gera uma casca emocional para quando você está hoje, poxa, já com mais de 15 anos aí de trabalhando, profissional, tendo empresa que deu certo, empresa que deu errado, para realmente te abalar psicologicamente não é tão mais simples assim. E quando você lida com um pessoal mais jovem, você percebe que eles às vezes se desestabilizam por coisas que não tem tanta peso assim para gerar um estresse neles. Uhum. Então é uma questão mais de experiência lá ainda. Legal. E é importante a gente falar isso, né? Você mesmo pontuou que foram coisas que sempre existiram, né? De falar de liderança, de pessoas, né? Soft skills, só que agora isso tá na moda porque eu acredito que tá todo mundo percebendo que se isso não for feito, né? Se a gente não lidar com as pessoas da melhor maneira, a gente não vai ter os resultados que muitas vezes se tinha antes, né? Mas que hoje é só o feeling, né? Só aquele sentimento de você lidar com o que você quer sem se preocupar com as pessoas também não traz como antigamente, né? E isso passa muito também, eu acredito que pela mentalidade da gente poder hoje ter mais informação, ter dados, né? Que demonstram exatamente esses resultados, né? E como que é isso então para você? Como foi isso poder você sempre trabalhou com dados, né, você falou que ele tinha as planilhas lá desde o início no Excel, que as pessoas não tinham muito eram sempre coisas muito mínimas que tinha, mas que quando você começa já a apresentar algo, você começa a trazer resultado para isso, né. Como que foi essa carreira baseada em dados que a gente está falando, mesmo em áreas muito tradicionais como engenharia civil, né, você já conseguir trazer isso, depois você foi, trazendo isso para o varejo, depois até chegar numa empresa que ela é mais digital, né. Como que é trabalhar com dados, assim, e o que que isso traz de insumo para você trabalhar no dia a dia, tanto na parte técnica, quanto nessa parte de pessoas? Bom, para mim o mais importante é a decisão, ela nunca pode ser, aliás, nunca não. Você nunca pode chegar ali na pessoa que está trabalhando a vida inteira naquilo, ela dá um resultado, ela é boa no que faz, ela é tecnicamente bem embasada, e chegar para ela e falar: não, não, esse que você está fazendo não funciona não, essa planilha está muito ruim, vamos colocar esse software, vamos colocar essa outra ferramenta, vamos colocar essa planilha minha que ela é muito melhor. Não, cara, isso aí, ali você já errou, porque você pode realmente ter uma solução correta, melhor, etc. Mas quando você descredibiliza uma pessoa, ou você tira o que ela fez a vida inteira ali, você está simplesmente descartando essa pessoa. Então, eu acho que quando você vai passar para alguém toda essa mentalidade de dados, de importância de sistema, de organização e tudo mais, você tem que fazer junto com ela. Você pode fazer até errado ali no início, sabendo, propositalmente, mas é para construir de fato a quatro mãos. Eu lembro que no início, quando eu chegava nas empresas, tinha um monte de planilha lá, toda desorganizada, eu não chegava e desenvolvia uma planilha e falava assim: agora você vai preencher isso aqui, não. Eu usava a dela mesmo, então eu ia fazendo em cima dela, a cor, aquelas células mescladas, tudo errado, mas ia fazendo ali em cima,
Porque não é de uma vez. É você... É um processo. É um processo. Né? A pessoa vai ganhando uma confiança em você e ela vai realmente entendendo, ela vai vendo aquilo dando resultado aos poucos. E é isso, ela vai aprendendo também aos poucos. Se você chegar lá e falar, agora essa planilha sua não é desse jeito, porque não tem que colorir célula, não tem que mesclar célula, não. Cara, deixa lá colorido, deixa lá mesclado, vamos mudando aos poucos. No final você percebe que a planilha dela já passou por uma transformação quase que full. Mas isso não é chegar de uma vez. E isso serve para qualquer pessoa. Porque se a pessoa está ali fazendo e está dando certo, ela tem orgulho daquilo que ela está construindo, daquilo que ela fez. Então, se você chega ali e por mais que você já identificou falhas, mas você não tem aquela palavra legal, a empatia de realmente, ó, vamos mudar, mas vou te ajudar, o que você pode trazer, sempre a pessoa, nunca você. Então, você está ali muito mais para servir do que para vir num top-down e falar, isso aqui não é legal, vai ser desse jeito assim. Eu acredito muito nisso. Legal. Eu conheci você lá no G4, né? Então a gente se conheceu. Você até falou que já acompanhava alguns conteúdos que eu fazia, né? E o G4 é ali uma empresa, a gente fala de gestão, né? Aí tem vários empresários e tudo. E lá dentro, um dos programas que eu participei do G4 foi o Scale, né? Que faz parte do G4 Comunidades. Ali dá para ter muita troca de ideia. E eu queria trazer para essa conversa a importância também dessa conexão, principalmente para o desenvolvimento profissional. Porque a gente está falando mais de um grupo de pessoas que já são empreendedores, que já empreendem, têm empresas. Mas se a gente for focar nisso para um lado de desenvolvimento profissional, né, como que essas comunidades também podem ajudar profissionais que às vezes estão em ascensão de carreira a se desenvolverem? Basicamente a troca. Ali você vai, às vezes está numa dúvida, a pessoa já errou tanto aquilo e você está conversando com ela e fala assim, cara, eu ia fazer exatamente isso que você está fazendo. Ainda bem que eu tô assim, tendo a oportunidade de conversar com você para ter um benchmarking. Então, assim, quando você reúne pessoas com o mesmo propósito num ambiente só, as trocas elas são tão ricas que às vezes, por mais que não te envolva em um momento que você está passando naquela, enfim, se não, algo que você esteja passando naquele momento, é algo que você vai aprender para depois. Então, vejo muita gente ali que traz uma situação de sucesso ou de fracasso ou de indecisão, que ele quer, uma decisão que ele quer tomar na empresa dele, ele não sabe para onde ir. E aí ele falando ali na mesa, ou falando talvez ali no ambiente de café da manhã, no almoço, ele já valida se ele está indo para o caminho certo ou errado, dá uma segurança para ele. Então, acredito muito nisso. Por exemplo, se a gente que é... Quantas vezes aqui que a gente não estava fazendo algum código, algo que a gente não entrou no Stack Overflow só para ver se faz sentido ou se tem algo melhor que aquilo. É uma comunidade aquilo ali. Tudo bem que ela é online e tudo mais. Mas aqui traz pro lado do empresário. Você bate, só vou ver como é que tá funcionando isso aqui. Você já tocou no outro ponto que eu ia falar das comunidades, né? E existem diversos tipos de comunidades. Tem comunidades que elas são presenciais, né? São os grupos de network que as pessoas formam, né? E tem as comunidades online também. E hoje a comunidade online tá cheia, né? Tipo assim, existem muitos. Só que eu não vejo o pessoal praticando ou participando de comunidades de uma forma mais efetiva, né? Muitas vezes as pessoas estão ali mais para buscar respostas do que para trocar, né? E isso também é um ponto que a gente pode pontuar, uma coisa que a gente pode pontuar aqui agora sobre isso, né? Para você, para uma comunidade funcionar legal, né? O que um profissional, quem está dentro dela, como que esse profissional deve contribuir, né? Para que haja uma troca tanto para ele quanto por outro, porque senão depois vira uma coisa de via única, né? Tipo você vira uma esponja ali. Uma esponja, é isso. Ou você ou tem aquele que só dá, ou tem aquele que só recebe. Exato, né? esse é o maior problema da comunidade. E para construir uma comunidade, você passa por 3 etapas. Primeiro, você passa pela identidade, que é ali realmente mapear quem que são as pessoas que estão por um mesmo propósito, digamos assim, ali. Depois você passa por uma experiência, que é definir quais são os rituais, o que serão as experiências que essas pessoas terão ali na comunidade. E no final você tem uma estrutura. Qual que vai ser o canal, se vai ser presencial, se vai ser uma sala, enfim, quais são as plataformas que vão estar envolvidas nisso. Então essa aqui é basicamente digamos, é a receita de bolo para se construir uma comunidade. Não gosto de falar isso, mas esse é o framework, digamos assim, para se construir uma comunidade. E aí, quem que faz essa comunidade girar no final do dia são as pessoas que estão ali dentro. Por isso é tão importante começar pela identidade ali, por quem que é esse perfil. Que é um mapeamento como se fosse o que a gente chama talvez de ICP, né? Que é o ICP, perfeito, é isso, é o ICP. Porque se você colocar pessoas ali que não estão no mesmo ICP, esse cara, ou ele não vai contribuir,
ou ele não vai ajudar, ou ele vai atrapalhar, que é o pior. Então hoje a gente percebe ali, tinha umas comunidades muito legais, eu sempre brincava lá no G4, que eu falava, cara, a melhor ferramenta de comunidade que eu já vi na vida é o É o Orkut. Orkut. Eu ia falar isso agora, eu lembrei Cara, do Orkut. aqueles canais do Orkut, a galera trocava uma ideia ali super orgânica, era um negócio que funcionava, tinha umas E lá que era assim... literalmente orgânica, né? Não, Não tinha exato. ads, anúncio, né? E assim, às vezes você gostava de ir lá ver o que o pessoal tá falando e comentava. Eu desconheço alguma comunidade hoje que seja tão interessante igual algumas que tinham lá no Orkut. E o legal do Orkut, né? Agora a gente já entrou nesse assunto, é que talvez o mapeamento já começava pelo título da comunidade, né? Na Sim. própria descrição, no nome da comunidade, você já sabia o que tava ali rolando, Tanto que né? tem aquelas clássicas, né? Eu odeio segunda-feira, É, eu não gosto de acordar cedo, tem uns negócios assim, né? e o Orkut, ele teve essa participação, né? A galera trocava essas ideias ali, só que é basicamente isso também no mundo profissional, né? Porque a gente tem várias comunidades, tem os grupos, igual você falou do Stack Overflow, que é um fórum, basicamente, Sim. mas também tem os fóruns de discussão. Tem o pessoal que usa Discord, tem o pessoal que usa ferramentas mais específicas para essa troca, né? Essas ferramentas, elas são muito importantes para isso, ou o que forma mesmo a comunidade é a galera que tá ali Não, são as dentro? pessoas. A ferramenta é a última, igual eu falei, é o item 3 ali no framework de construção de comunidade. Primeiro são as pessoas, elas vão ali por um propósito. Se o propósito bateu, sabe aquele negócio que quando você viaja com seus amigos e pode ser o lugar ruim que for, mas é bom? Poxa, o lugar tá ruim. Tipo, hotel cair nos pedaços. Tá tudo, não mas tinha tá nada, divertido, mas você tá rindo, legal, tá bom, é porque você tá com a galera que compartilha com você do mesmo propósito. Então a ferramenta, no caso ali, o hotel, a cidade que vocês foram, ela vira secundário no negócio. E a mesma coisa também é para no mundo profissional. Se todo mundo aqui gosta de um determinado tema e a gente tem o mesmo propósito, cara, às vezes a gente tá trabalhando numa mesinha lá que tá caindo, mas tá todo mundo feliz. Ah, não, mas aqui tem uma sala, tem um escritório incrível, poxa, tem alimentação, tem um monte de coisa, é o melhor escritório do Brasil. Só que as pessoas que estão ali dentro não têm o mesmo não propósito. trocam, né? Não Cara, conversam. não funciona. Às vezes é melhor você sentar com a galera num boteco e trabalhar lá, suas cadeiras caindo, sol, calor, o que for, mas tá todo mundo pelo mesmo propósito, é melhor. Legal. E para quem não participa dessas comunidades ou não sabe por onde encontrar, que dica que você daria para o pessoal começar a buscar? Onde encontrar essa galera? Onde que pode, talvez, se identificar de alguma forma, principalmente com algum nicho, né? A gente está falando de nicho de dados, mas pode ser para qualquer um. Mas, por exemplo, para dados, o que você recomendaria para o pessoal começar a buscar? Ah, cara, as ferramentas básicas. Instagram, e ali você vai entrando, né? Instagram, Google. Eu acho que o Instagram hoje é o melhor. Eu, de vez em quando eu tô querendo saber quem que é referência, então assim, como que eu descobri o Laender? Eu descobri o Laender por ali. YouTube é ótimo. Você tá querendo tirar uma dúvida ali específica de alguma coisa, você escreve lá, enfim, o que você quer construir, o que você quer fazer. E aí você vê uma pessoa falando disso. Aí você vai, poxa, quem que é essa pessoa? Deixa eu entender um pouco mais dela. Aí você vai no LinkedIn. Eu tenho umas comunidades no LinkedIn que eu acho ótimas lá, de Excel e tudo mais, que eu, de vez em quando, lá aparece alguma dica pra mim. Olha, eu não sabia disso. Às vezes, e Excel isso é clássico, né? Todo dia a gente vê uma coisa que fala, cara, eu não sabia disso. E toda hora Coisa surge, básica, é coisa básica. surge novidade na própria Igual ferramenta, uma né? formulazinha ridícula. Eu falei, cara, eu nunca tinha visto isso, que legal. Mas por quê? Porque eu pesquisei algum tema, algum dia na minha vida lá no LinkedIn, lá no YouTube, e aí eu fui entrando e comecei a seguir a pessoa. Eu gosto muito do LinkedIn, principalmente para essa área mais técnica. E o legal é que quando você começa a buscar, você fala, eu encontrei o Laender, né? Mas às vezes o Laender está conectado com outras pessoas, que te leva a outra pessoa que talvez você não teria encontrado no primeiro momento, Exato. que leva a um outro assunto, aí você vê um vídeo. Então, por exemplo... O seu podcast. Olha só, seu podcast daqui. Hoje não, porque ainda está com o começo. Eu sou a 5ª pessoa aqui, né? Isso. Mas imagina quando tiver umas 30, 40 pessoas entrevistadas aqui, todas com algum tipo de conteúdo, de skills para compartilhar. E geralmente compartilhamos do mesmo propósito, porque a gente vem aqui e você vai convidando pessoas basicamente com um propósito semelhante ao que da Cubo 3. Você não vai chamar alguém que não tem nada a ver para vir falar aqui, só porque é famoso, ou vai ter... Não é o que você quer. Então, a Cubo 3 está virando uma comunidade daqui a pouco. Porque eu começo a seguir, aí a pessoa, quando você postar lá, a pessoa vê e fala assim, que legal, o Daniel tá aqui, deixa eu ir lá também. Vai começar a seguir, vai começar a compartilhar, aí depois vai para um LinkedIn, aí vai ver que você lançou ali uma comunidade que seja, é por aí que começa. E para quem quer começar a compartilhar esses conhecimentos também, né? O que você fala? Porque às vezes tem aquele negócio da troca de novo, né? Da mão única. Né? A galera às vezes participa,
não 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 contribui de certa forma, né, mas às vezes é por medo, né, às vezes o cara fala assim: "Ah, eu não tenho nada para contribuir", né, e às vezes a gente sempre tem algo para contribuir, né. O que que a gente poderia fazer ou qual que seria a dica que a gente poderia dar para essa galera que às vezes é meio Perdeu o travada? receio? É, o Ah, cara, receio. tem que aparecer. Você consegue dar essa dica melhor do que eu. Porque, assim, eu também sou bem low profile, Aham. mas você já é mais, aparece, tá sempre aí no YouTube. Você começou, inclusive, assim. Uhum. E talvez se você não tivesse feito isso, você estaria hoje lá fazendo o que você fazia há 20 anos atrás, que é o que a gente conversou. Você era o cara bom ali de dados, Uhum. bom de fazer planilha, mas e quantas pessoas não precisam do seu conteúdo? Você foi e apareceu, Uhum. perdeu a vergonha, vai aparecendo. A gente tá montando aqui um podcast, a gente começa travado aqui falando, poxa, como é que eu organizo esse microfone aqui? É, Tô bem, não não tô tô na muda a câmera, câmera, né, ajusta ótimo. ali, poxa, cai o negócio aqui atrás, você vai ficando todo travado. Mas, cara, não No final deixa, você vai vai rolando, é. eu já ia agora falando da dica, né, eu costumo dizer que todo mundo tem um pouco de síndrome de impostor, isso é natural, você sempre acha que não é aquilo que você vai fazer não é bom. E às vezes realmente talvez não seja algo muito extraordinário que você está montando, né, mas é importante que uma dica que você dá, você fala, às vezes você entra lá, você vê um negocinho que é mínimo, você fala: "Cara, eu não vi isso". E às vezes o que é óbvio pra gente, né, para o outro não é. E o que eu teria de dica mesmo pra falar disso aí é, cara, é soltar, vai soltando informação que você E, tem cara, e se você já acabou. ajudou uma pessoa, já valeu. Pode ser um negócio super óbvio. 1000 Uhum. pessoas foram lá, assistiram, 999 acharam óbvio, uma não. Então, você já ajudou aquele cara. É Então isso. tá bom, resolveu. Você já conseguiu atingir uma pessoa. E pensando no negócio, essa uma pessoa pode ser seu cliente. Uhum. E aí depois essa uma, mais um, é assim que começa. Legal. De comunidade, o Daniel, eu sei que ele tem muita coisa pra falar, né, o cara já teve aí, na frente das maiores comunidades, né, de negócios que a gente tem no Brasil, mas eu sei que o Daniel também é um cara dos dados, é o cara que faz essa análise de dados, a gente tá aqui pra falar de dados também, né. Conta pra gente um pouco de como que você usou os dados pra aparecer, né, na sua carreira, crescer, lá no início quando você já começou a empreender, você falou que você já começou a desenvolver algumas planilhas, ajudar ali dentro do varejo, como é que foi isso? E como que os dados trouxe isso para sua carreira também? Cara, é legal que a gente estava conversando disso aqui antes. Lembro quando a gente começou lá em 2000 e pouco, de novo, não vou lembrar aqui a data, mas era de O 2013. pessoal que vem aqui geralmente não lembra a data, ninguém Ah, nunca então. lembra. Eu estava sentado, a gente estava fazendo um dashboard pra uma Uhum, pequena construtora. Eu e o Rafael, meu sócio. E aí a gente falava assim, cara, pro dashboard atualizar, as planilhas de todo, a minha planilha, a sua planilha, a planilha de todo mundo tem que estar aberta para atualizar o uhum. gráfico lá. Eu, cara, não tem condição Você tinha que às nenhuma vezes a gente. clicar naquele botão atualizar agora. Exatamente. Você dá uma, não, a planilha tá fechada, não atualizou lá, porque a fórmula tá aqui, tá linkada com a planilha de aqui, de cá, para atualizar ali. E aí a gente pesquisando, um dia ele virou para mim e falou assim, Daniel, olha ali na televisão. Eu comecei a olhar e falei assim, uai, mudou o gráfico, eu não mexi. Então, eu descobri que o tal do Power Query. Isso foi lá em 2013. Aham. Falei, que isso? Aí ele já entramos Power Nem Pivot. tinha Power BI, né, Não, isso tinha é que ir Power BI, tinha nem material. Power Query, que já foi pro Power Pivot. Falei, ô, como é que você descobriu esse negócio? Não sei. Eu entrei aqui no YouTube, um vídeo de um cara lá dos Estados Unidos, que ninguém sabe quem que é também, começou a falar, vi que esse negócio olha, o cara que existe. compartilhou um negocinho Aí, tá lá, né. vendo? O cara compartilhou um negócio lá, ninguém sabe, ele descobriu isso aí, e ali a gente já começou a pesquisar. Depois veio Power BI e hoje aí tá, bem, pô, a ferramenta já tá super bem consolidada. Mas na hora que a gente mostrou isso pro dono lá da empresa, ô, tá vendo que você aprende Excel, você vai mexendo e já vai atualizando, você já vai identificando o que tá bom, o que tá ruim no dia a dia? Cara, se o cara já enxergar isso. Porque hoje o empresário tem dificuldade de fazer a análise descritiva. Ele não Uhum, sabe nem o que que aconteceu. Como é que ele sabe o que que vai acontecer? Aí tem uma outra dificuldade também, você chegar na uhum. empresa hoje. Você chega lá, o cara, não, já tá tudo rodando aqui. Ó, os indicadores, os BIs, tá tudo funcionando aqui, eu sei tudo. E os Você caras sabe o pra trás, irmão. E amanhã? Mas não, amanhã não sei. Vai pra trás, tá e tudo os caras não resolvido. entendem que os indicadores também são vivos às vezes, né, tipo, É. o indicador que serve para o meu momento de empresa agora, daqui a pouco nem é ele mais que eu vou precisar, né, Não, não, então mas o pior é ele não entende que o indicador tá errado. entendi. Porque o cara só foi lá, plotou o gráfico e pronto, tá funcionando. Nó, que bonito. A empresa tem indicador. Agora tem indicador, Um agora monte de vai. gráfico, né, de linha, Não, coluna, pizza e nada ninguém vai lá ver que um ser humano, sem querer, preencheu errado lá uma informação lá e atrapalhou todos os indicadores. Mas não, mas tá funcionando, tá lá, tá legal. Agora tem AI aqui, então vai dar tudo certo. Então, hoje tem eu vejo que os empresários, eles têm muito medo ou preguiça
de realmente entender dados na empresa deles. E com esse monte de tecnologia aí, vai ficar cada vez mais... não, porque agora tem AI, tem Machine Learning, tem Big Data, tem BI, enfim, tem um monte de coisa aí, tem Deep Learning. O cara, poxa, isso eu nunca vou conseguir colocar isso na minha empresa. E isso aí me leva a um outro ponto, né? Porque no Brasil, principalmente falando aqui do mercado brasileiro, a gente ainda não tem uma maturidade de dados, a gente não tem as empresas maduras o suficiente para trabalhar com dados no nível de falar de machine learning, inteligência artificial, né? As pessoas ainda têm dificuldade de montar o tradicional, né? Que é pegar uma planilha de Excel, começar a fazer as primeiras análises, né? Como que você vê isso, né? Tipo, esse nível de maturidade que tá todo mundo falando agora de coisas muito complexas, entre aspas, né? Falando de coisas avançadas, só que as empresas ainda estão no beabá, né? Não tem um mínimo E é um implementado. pouco cultural uma coisa no Brasil, que é o seguinte, lembro quando eu trabalhei para essa empresa nos Estados Unidos, a gente brincava muito. Lá, a gente apresenta uma tabela preta e branca com os indicadores corretos, e os caras adoram, é aquilo que eles querem. Aqui não. Aqui tem que estar bonito, tem que ter botão, tem que estar Colorido. colorido, tem que estar bonito o dashboard. Então a gente faz uns dashboard maravilhoso aqui, e fora tudo de bem, o cara só quer um negócio, só quer ver o O número. cara quer o resultado do O cara dado quer o ali, né? resultado. Então aqui a gente tem muito mais preocupação em indicadores bonitos, a tabela bem organizadinha, formatada, do que a informação de fato está correta. E informação ela é um passo depois do dados. É dados, informação e conhecimento. Essa é a sequência correta. Aqui, dados ninguém quer saber, já quer informação direto. Então hoje tem, de novo, repito, tem essa questão da AI, que tá agora todo mundo falando disso. Cara, a AI ela é uma ferramenta, ela é a ponta do iceberg, mas nada disso, igual é o BI quando veio lá atrás. Tem os gráficos, tem os indicadores. Não adianta nada se os seus dados estão imputados errados, nada. É a mesma coisa, estamos no mesmo problema, não resolvemos o problema de input de dados. Se o empresário não entender isso, esquece. E o input a gente fala desde a coleta dos dados até a qualidade dos dados, né? Porque às Isso. vezes o cara faz o input, Mas não trata os dados. E a Tem um outlier ali, ele não olhou e aquilo ali poluiu toda a informação dele. Não teve ninguém ali para ver que aquela linha está errada, ou não teve ninguém para construir identificar padrões para outliers e limpar esses dados. Ninguém faz isso. É simplesmente plotar gráfico, plotar dado e ver qual que é a informação que vai sair dali e sair fazendo. É isso que a maioria faz. Você estava me contando ali do projeto, né, um pouco assim do que você está querendo fazer, e tem muito a ver com análise de dados, né? Só para o pessoal entender um pouco melhor como que os dados podem ajudar eles em diversas situações, né? Você está falando do varejo, que é uma área que você vai atuar, né? Mas como que pequenas empresas já podem começar a utilizar os dados para mudar os resultados, né? Porque muitas vezes a gente está falando agora de um momento que às vezes cortar custo é difícil, né? Às vezes você mexer no preço também é difícil porque já está tudo precificado. E aí como que a gente pode usar os dados, principalmente para esses empresários que estão começando, ou para esses profissionais que estão no início ali, né? E qualquer ganhozinho mínimo já muda o jogo para ele. A melhor coisa que você pode fazer é escutar seu cliente. Sabe o tal do feedback? Sabe aquela coisa de, escuta o seu cliente, escuta o seu cliente. Muitas vezes as pessoas entendem que é ali ligar, escutar o cara. Mas o que é isso em dados? Eu vejo muita gente, conversei esses dias para trás com alguns empresários que estavam passando pelo mesmo problema. Não, Daniel, estou precisando melhorar minha receita, estou precisando melhorar o resultado. É sempre a mesma coisa, todo mundo quer isso. Eu viro para ele, quantos... você mede NPS? Não, lógico, a gente mede aqui o NPS está ótimo, e eles escrevem muita coisa e tudo mais. Falei, faz o seguinte, segmenta esses seus clientes em clientes ABC, por faturamento, faz uma matriz RFM, que seja, enfim. Segmenta de alguma forma aquele cliente que você acha que é o seu cliente bom, porque você acha que ele é bom, não precisa nem pensar em dado, ou é o que gastou mais, que seja. Liga para esses caras ou faz uma pesquisa com eles de coisas que você pode melhorar para ele. Dali vai sair um monte de ideia para você, vai sair um monte de insight de algum produto que você pode criar, de alguma feature que você pode criar no seu produto, de algum tipo de atendimento que às vezes está fazendo a mais, está gastando a mais por isso e não precisava. Então, assim, pesquisa, pergunta para o seu cliente o que ele está achando, faz algumas perguntas básicas. O que você acha que está bom? O que você acha que está ruim? O que você acha que não precisa? O que você acha que pode melhorar? Coisa simples. E não pergunta para qualquer um, pergunta para aquele cara que você sabe que vai parar um tempinho para responder. Isso é fundamental. Dali você vai tirar alguma coisa que você pode cortar ou que você pode melhorar.
E aí a gente entra num outro aspecto de relacionamento de novo, né, porque, o cara às vezes responde a pesquisa, faz o NPS, dá lá nota 10, nota 9, né, o cara ali é um promotor do seu negócio e às vezes no campo aberto ali ele vai dar algumas sugestões e fala: "Ah, tá tudo ótimo e tal". Mas se você realmente tiver um relacionamento mais próximo, isso que você tá falando, às vezes o cara tem algo realmente Sim, pra te ajudar, né, tem algo pra te indicar como você ainda pode melhorar o que pra você tá bom, né. Então, assim, pra ele tá bom, mas será que não pode ficar melhor, né. E isso volta de novo na coleta de dados que a gente tá exato. falando, né. Eu conversei com uma pessoa esses dias, ela tinha 30 clientes, ela falou que o churn dela tinha sido só 3, então ela tá com 27 clientes ativos. Uhum. "Daniel, não sei o que que eu faço para melhorar minha receita, tô com problema de vendas". "Por quê?". "Porque eu não tô conseguindo vender". "Olha, tá difícil de vender e tal". Eu falei: "Não, você não tá com problema de vendas, você tá com problema de receita, né, você pode ter melhorar a sua receita. Se é venda é outra história, pode Uhum. ser que seja marketing, não tá chegando lead para você, Uhum. pode ser que seja de fato venda, você não tá conseguindo converter". Mas a primeira coisa que eu te sugiro a fazer é: você tem 27 clientes. Liga, ó, você como dona, liga para o 1, Que dá 2, pra 3. ligar para os Você 27, pode né. ligar para os 27 e descobrir que ele pode até te ajudar na indicação. Assim, se você entender como que você pode dar uma recompensa para essa pessoa para ela te indicar, esses 27 ali, se 10 engajarem na sua causa, você já que isso, já aumentou sua receita em quase seus clientes em quase 50%. E é legal a gente falar isso, porque quando a gente tá falando de dados, né, de informação, você falou, é dados, informação, conhecimento, né. E muitas vezes a galera acha que dado em si, os dashboards que vai resolver, é só indicador numérico, às vezes, e a gente tem informações qualitativas também, né, os Sim, dados, né. E esse tipo de coleta de dados, né, que é uns dados mais qualitativos, não é muito comum. O pessoal às vezes está acostumado muito a tratar a análise de dados como somente uma coisa binária, né, tipo sim. número e tudo, né. E o quão é importante a gente também fazer essas análises qualitativas, porque isso também é análise de dados, né. Analisar dados não é simplesmente pegar um monte de informação, compilar em números e jogar aquilo num gráfico, jogar aquilo, num gráfico de pizza, num gráfico de barra, que quer que seja, né. Eh, Como que você vê no mercado, assim, da sua experiência, a maturidade das pessoas ainda para fazer esse tipo de análise? Elas não fazem, elas nem pensam que é possível fazer isso. Porque ela tá tão presa ali no igual você No falou, os dados operacional, que às vezes. caem no CRM, os dados que caem na ferramenta, que ela para e fala assim: "Cara, por que que eu não crio uma outra coleta de dados? Uhum, Uma pesquisa aqui minha, simples, com 2 perguntinhas, com pessoas que eu tenho um relacionamento mais aprofundado, para eu trabalhar num espaço amostral reduzido, entender o que que eu posso fazer um MVP, algo ali dentro, o que que eu posso tirar de insight dentro desse espaço amostral, ao invés de eu querer abranger o todo". É, então a gente fica muito preso no todo e esquece que a gente pode, fazer eu não diria clusterizar aqui, porque senão nós vamos de novo cair no uhum, termo técnico aí que você está falando, uhum. mas aí de fato no relacionamento, as pessoas que Daniel, gosto, que eu me dou bem, por que que eu não Uhum. pergunto para eles? Isso não vai ter nenhum campo ali na sua tabela, pessoas que o Daniel se dá bem. Sim, não, sim, não. Ah, filtra só sim que eu vou conversar com essas pessoas. Isso Não não tem. existe. Você não vai conseguir fazer isso. Então, se você está à frente do negócio, óbvio que no dia a dia você tem que se apegar aos dados, ao que está ali, ao que está funcionando, senão você não vai escalar. Mas se você quer, você está passando por alguma dificuldade, está no início, você vai ter que ir lá e ligar para a pessoa e coletar dados você mesmo. Óbvio que não dá para você fazer isso com todos os clientes. Ó, tem 10 mil clientes. Não dá. Cara, liga para 10, para 20. É, fazer uma amostragem, né, disso tudo. Conversa com 20. Se vai funcionar é outra história. Testa com esses 20. Uhum. E e aí é importante, você não falou de usar o termo clusterizar, mas é um pouco de fazer esse agrupamento mesmo. Porque se você conseguir saber qual que é o perfil, né, e desenhar o ICP lá, o que que você quer, e separar isso, muitas vezes Segmentar? É. segmentar, porque às vezes você tem dentro de um universo de 10.000 clientes, você tem 3 4 5 perfis de clientes diferentes, e às vezes o pessoal trata isso tudo como uma coisa É só, uma coisa só. né, e fazer essa O segmentação mais mesmo. importante quando você tem muito cliente é saber segmentar, escolher algumas características ali que você considera, e obviamente a pessoa que está à frente do negócio, ela vai Vai entender saber melhor. identificar quais são as características, quais são as features ali que ela tem que levar em consideração, mas segmentar é sempre importante, porque é o que você falou, o que é para você tomar uma ação para o todo, realmente você vai atender parte, Uhum. mas se você consegue segmentar e tomar ações por segmento, a chance de dar certo é maior. Uhum. Eu tenho um lema, assim, que eu falo, né, que quem mede tudo, né, ou quem quer analisar tudo, na realidade Não não tá analisar analisando nada, nada. né. É, E é basicamente isso, né, se você tá pegando todo mundo e tratando como igual, você não tá fazendo análise nenhuma, né.
Os dados é a mesma coisa. Você fala, o que você quer dentro da medida da sua empresa? Não, eu quero o indicador de tudo. Aí o cara coleta 1 milhão de informações, tem 1 milhão de indicadores e no final ele não sabe nem para onde que ele vai, né? É. Porque ele tá É igual aquele painel do carro. Eu só preciso ver qual a minha velocidade e se a gasolina tá acabando, cara. Eu não quero saber. O resto que tá aqui é legal, é bacana. Se uma hora ou outra eu vou olhar, mas esses dois eu preciso olhar. E geralmente se uma luzinha vermelha acender, você já fica atento, né? Exato. Agora não tô vendo aqui qual que é a distância, não sei o quê, o volume do som. Cara, não interessa. Eu quero saber qual que é a minha Quantos velocidade. giros tá o motor? Eu quero saber velocidade, o óleo também, de vez em quando eu olho, e gasolina. Não precisa de mais que isso. E empresa é a mesma coisa. Geralmente são 2, 3 indicadores ali que você tem que ficar olhando. O resto, deixa lá. Se alguém quiser olhar, bacana. Mas tem 2, 3 indicadores ali que no seu negócio você não pode parar de olhar. E esses indicadores, eles também são determinados muitas vezes pela maturidade e o tempo da empresa, porque em alguns momentos vai ser alguns indicadores que vão ser mais importantes, e em outros momentos vão ser outras coisas, né? Eu acho que isso muda conforme o tempo também. E ter essa maturidade de entender que a análise de dados é algo constante também faz parte disso, né? Desse Exato. processo de gestão. É contínuo, né? Até porque você, a partir do momento que você começa a implementar uma rotina mais data-driven na sua empresa, e aí tem toda aquela mentalidade do pessoal entender a importância dos inputs, não estarem errados. Então tem toda uma maturidade, tem aquele momento inicial que o pessoal está entendendo a importância, vão surgindo alguns indicadores, depois esses indicadores não são mais tão importantes, passam a ser outros, as próprias ações também mudam, porque agora você já tem insumo para construir outras soluções importantes para o negócio. Então, realmente você não vai começar a fazer tudo de uma vez e acabou, tá feito, bora pro próximo. Não, é constante. As próprias tecnologias vão surgindo. Então, se você está sempre ali preocupado, mas no fim do dia, no final das contas, é input correto de dados. AI, inteligência artificial, vai resolver minha vida? Sim, se você misturar AI, inteligência artificial, com burrice natural, vai dar um problemaço para sua empresa. Então, se você tiver realmente essa constância e esse cuidado com o input de dados, as ferramentas, as tecnologias elas vão surgindo e você vai estar mais preparado para, quando ela aparecer, você ter alguma ação a tomar com aquilo. É o famoso mantra, né, da análise de dados, né? O garbage in, garbage out, né? Tipo, A entrou gente lixo. fala em cheat, né? Mesma coisa, né? Entrou, saiu. Exato. E às vezes sai até pior, né? Porque passa por um processo Processamento, errado né? ali, aí piora tudo. Boa. Legal, Daniel. O que você vê, assim, que a gente como... que tá à frente, né? Aí eu falo até como um conselho, talvez. Que tá à frente de ensinar o pessoal, né? Então, às vezes a gente tá ensinando, a gente tá no mundo da educação, estamos ensinando. O que você vê que é responsabilidade nossa de transmitir isso? Porque às vezes também é quebrar muitos paradigmas, né? É difícil, às vezes, igual você falou, a gente não vai chegar lá, igual você falou no início. No início você fala pro cara, você faz essa planilha aqui, você não vai chegar e falar, tira isso e faça outro, né? Mas como educador, a nossa responsabilidade, né? O que a gente tem que fazer para conseguir mudar essa mentalidade também do pessoal? É de dentro para fora. Não adianta nada você querer falar para o seu cliente o que ele tem que fazer se o seu time está fazendo tudo errado ou não está entendendo o que tem que ser feito. Tem um caso clássico comigo também ali dentro do G4 em que eu fiz o forecast de vendas para o ano, para esse ano, 2023. E aí a nossa meta era um pouco acima do forecast, aliás, era acima do forecast. Falei, cara, se o meu forecast que eu fiz, embasado em dados que eu tenho, não são os melhores dados, porque, enfim, tem um monte de coisa que eu não analisei, mas o produto tinha 1 ano, então assim, vai ter um monte de coisa aqui que vai dar errado. Mas o meu modelo aqui apontou para um forecast com um erro de 18%, que seja. Enfim, é melhor isso do que nada. Eu tenho isso. Eu lembro direitinho que eu cheguei no meu time, o time mais meu ali, mais de Ops, falei, olha só, esse mês a nossa meta não lembro o número aqui de cor, então vou falar. Nossa meta é 35, mas o meu forecast está apontando para 25. O que vocês acham que a gente tem que fazer para chegar no 35? Bom, eu vou ser sincero. Primeiro, vai bater 35? Não vai. Porque se a estatística está apontando para 25, montar uma normal aqui dá 20, 23, 25, 27, 35 tá lá na frente, não vai bater. Já tá na cauda. Não, que cauda, já tá, esquece, tá lá na frente. Não vai bater, não tá dentro da nossa curva normal. Então não faz sentido. Ou a gente faz um negócio super extraordinário aqui para bater 35, ou a gente vai se conformar aqui com o número que tá aqui. Não, Daniel, mas
pode ser que esteja 35, porque o pessoal fala, vamos empurrar 35? Não. Pegamos o time de venda, gente, a meta é 35. Fez a galera fazer um monte de coisa, vender, ir pra cima e pra baixo, não sei o que, não sei o que, chegou no final do mês. Quanto que vendeu, pessoal? 25. Falei, olha aí, tá vendo? Não fez nada diferente. A gente fez um monte de coisa, mais do mesmo. E deu o mesmo 25. O que eu tô querendo dizer com isso? Estatística, uma vez que você trabalhou com seus dados bem feitos e tem um modelo estatístico que ele é aderente ao seu negócio, e você tem uma ideia do que vai acontecer. Pode ser que aconteça os 35 ali? Pode. Nó, que legal. O que a gente fez para acontecer? Até porque não é 100%, né? O que a gente fez para dar 35? Vai ter que entender, porque o modelo aqui estava apontando para 25 na média, né? Entre 23 e 27. 25 aqui que ia bater. Por que bateu 35? Entender o motivo. Mas, cara, a chance de dar dentro ali é muito alta. Então, assim, se você tem um modelo estatístico muito bem feito na sua empresa, cara, pode ser que não bata ele, mas a chance de bater ele é alta. Então, assim, não foge muito, não. Então, se o cara gosta disso, de ter uma previsão do que vai acontecer, não simplesmente olhar para trás, mas ter uma segurança do que pode acontecer, e se ele não está satisfeito com aquele número, ele sabe que ele tem que criar algo diferente naquele mês, naquele dia ou naquele ano, para aquele número ser diferente, ele pelo menos está sabendo. E hoje eu vejo, e se você fizer isso, mostrar isso dentro da sua equipe, então voltando ao que você perguntou, primeiro eu mostrei para o time, olha só, não tô aqui, eu tô enfiando no C35, mas eu, como diretor, tô avisando aqui pro meu time de ops, óbvio que eu não avisei isso pro time de vendas, só, vão assistir o que eles vão fazer, mas vai bater 25. Não pode, Daniel. Vai, tá aqui. Mas nós estamos só, nem começou o mês ainda, você já tá falando que é 25, como assim? Cara, vai bater. E bateu. Então, na hora que eu mostrei isso uma vez, mostrei isso de novo, falei, não, esse negócio tá... Ué, como assim? Você tá acertando todas? E, o que a gente vai fazer para melhorar? Por enquanto, infelizmente, eu tô acertando. Eu não quero acertar, eu quero errar. E errar pra cima, né? Eu quero errar pra cima, mas para eu errar pra cima, a gente tem que criar algumas ações que vão fazer com que o modelo ele vai se ajustar para jogar isso pra cima. Mas do jeito que tá, a gente infelizmente vai acertar. E tá acertando. E aí depois, obviamente, a gente vai criando algumas ações para tentar atingir o 35. Mas não adianta você querer atingir um número se estatisticamente está mostrando para outro, você não vai fazer nada para isso. Ah, o pessoal não está trabalhando direito, esse pessoal não é esforçado, não sei o que. Começa, né? Não é por aí. E aí começa muitas vezes querer colocar tudo nas pessoas em si e Exato. não no processo. Não no processo, não no que tem que fazer como inteligência, alguma ação de marketing. Enfim, tem várias, aí vai do seu negócio, são várias. Você, do jeito que tá, não vai bater. E não tem nada a ver com as pessoas. Bom, aí a gente tá falando de um modelo, muitas vezes, já preditivo, né? A gente tá falando de algo que hoje as pessoas também estão muito acostumadas a só olhar para trás, né? Descritivo. Olha pro retrovisor e fala, olha, aconteceu isso, beleza. Pelo menos eu vi a bobagem que eu fiz. E amanhã eu vou ver a bobagem que eu fiz hoje. É isso. Fica sempre olhando para trás, olhando o retrovisor, né? E aí também é uma outra mentalidade, né? As empresas, primeiro, elas costumam olhar para trás e consertar aquilo que foi feito para ver se melhora, né? Mas como que a gente consegue também olhar e usar isso, né, para olhar para frente, fazer um modelo mais preditivo no dia a dia, sendo que as pessoas ainda, de novo, a gente volta sempre no negócio cultural, se culturalmente ainda elas não estão nem acostumadas a trabalhar com dados direito. Mas só delas já estarem olhando descritivo eu já fico mais tranquilo, já é alguma coisa, né? Olhar para trás, estava conversando de novo outro dia, descritivo é ótimo, você consegue ver todas as bobagens, pelo menos você está conseguindo ver as bobagens que você fez. E amanhã você vai ver a bobagem que você fez hoje, depois amanhã que você vai fazer amanhã, e por aí as empresas seguem com seus indicadores. Agora, realmente, para olhar para frente, aí vai ter que partir de alguma mentalidade. A pessoa tem que ter uma mentalidade de querer mudar, que é o que eu acabei de falar. Se você falou que vai bater 25 e está querendo bater 35, você tem que mudar. Mas como é que você sabe o que tem que mudar, onde tem que mudar? Então, eu acredito que hoje a melhor maneira de você tentar fazer algo para frente fazendo algumas análises isoladas de alguns mockups, alguns protótipos ali para tentar identificar que realmente o que você está falando faz sentido do ponto de vista preditivo. Depois você pode abranger a empresa como um todo, aí consolida um preditivo e vai para um prescritivo e por aí vai. Mas realmente uma questão, a mentalidade, se ela não mudar, não adianta. A gente não adianta tem que trabalhar mais, ficar enfiando, se estatisticamente não está apontando para isso. E não muda o que faz, né? Não muda, mais do mesmo. Quem que falava isso? Se você quiser fazer sempre a mesma coisa, era Einstein, né?
Não vai mudar, cara, não adianta. E eu acho que a frase do Einstein, né, se a É, gente for olhar filosoficamente para ela, eu nem concordo tanto, porque nem sempre, às vezes, se você fizer as mesmas coisas, você vão ter os mesmos resultados, às vezes vai ter resultado pior, né, porque é, você vai mantendo o processo vai tanto mudando, né, a forma como as tecnologias vão se renovando, novas oportunidades vão surgindo, se você fala assim: "Cara, eu vou continuar fazendo a mesma coisa", o resultado ele tende a ser pior, não, é né. pior. E outra coisa, o seu time já começa a te achar um retardado, né. "Nossa, lá vem o Laíndia de novo com essa ideia que vai dar errado". E Fez aí é, fez uma vez, fez 2. exato. Porque você vai perdendo credibilidade com a equipe. "Poxa, lá vem o Laíndia com essa ideia ruim de novo, cara, que isso". Aí faz de novo. "Poxa, tá vendo? Vai dar errado, cara. Por que que ele insiste nisso?". E aí você perde, além de toda a credibilidade, né, às vezes até a gestão do time Não, mesmo, perde, porque perde. você fala: "Cara, como que a gente continua fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados ou resultados piores", e aí o time já não passa a acreditar, porque aí você quer trazer uma ideia nova, aí já olha aquele negócio com meio receio, né, "Ah, não vai dar certo Não também, vai. né", De novo então essa ideia: "Ah, o Laender é muito doido, cara. O cara vem com essas ideias louca". Não, não tô com ideia. Olha o número. Olha que eu já te avisei que mês que vem vai vender 27. Eu vou sumir daqui, eu vou voltar e vamos ver quanto que vai vender? Ó, vendeu 28, vendeu 26. Eu te avisei. Uhum. E aí, não vou mudar? Não tô? Eu não tô aqui com uma ideia louca. Eu tô te mostrando que do jeito que tá, vai dar isso aqui, ó. Não vai mudar. Então, dados, informação. Você está embasado em alguma coisa. Você não tá falando porque você acredita ou porque você acha. E achar por achar, a gente traz aqui agora, né? Pode trazer uma cervejinha aqui pra gente, a gente tá comendo um pão de queijo Ah, ali, um franguinho, a gente vai pode trocando que ideia e a gente discute achismo aqui, aí passa o trabalho assim. Pra mim é assim, eu prefiro. Quando o meu time começa a vir com um monte, eu acho, gente, peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos agora pra um boteco, ou senão alguém pede uma cerveja, traz uma cerveja aqui, um torresmo pra gente e vamos conversar, porque tá todo mundo achando tanta coisa aqui que tá virando conversa de bar. acho que a ideia às vezes não é ruim, É, hein. ué, já que é pra, se é Às pra vezes a gente ficar. conversa de bar é uma ideia boa, hein. Exato, mas se a gente já é pra gente ficar aqui batendo papo, então pelo menos a gente beba, toma uma cerveja, né, Assim, divirta e tal. co É, como um tira-gosto, né. já que nós vamos ficar aqui falando um monte de coisa, de teoria, cada um fala sua ideia, sua filosofia de vida, pelo menos vamos trazer uma cervejinha pra gente, né? Então eu vejo que a gente tem muito trabalho ainda para mudar a mentalidade, né, porque isso ainda não é é muito mais cultural, né, a gente tá falando, o pessoal eles ainda tem muito essa mentalidade, eu acho a frase começar "eu acho" é muito comum dentro de empresa, eu já vi isso muito e é um trabalho cultural que a gente vai fazendo de formiguinha mesmo, de conseguir, né, não na marretada, mas conseguir mudar essa Eu mentalidade. acho, estão falando. O Ouvi cliente me dizer. falou. Que cliente te falou? Quantos? Um? Que você acabou de conversar ali no almoço, ele te falou isso aí, você vai querer mudar tudo porque você conversou com o cara ali agora e é isso que tá. Às vezes o cara tem lá eu falo muito isso, né, eu acompanho os comentários nas redes sociais, né, e hoje a gente tem muita métrica de vaidade, né, Uhum. like, compartilhamento, aquelas coisas, né. E aí eu fico reparando que muitas vezes, principalmente quem tem aquele negócio de criar conteúdo, tem aquele receio, aquele medo, né, aí às vezes o cara se desanima por um Um comentário, comentário. né, Ih, estão tipo, falando falou: que o "Nossa", vídeo tá ruim. é, Aí do resto tá tudo aí elogiando, mas ele se apegou naquilo ali. é isso, Aí ele traz isso pra dentro da empresa, aí o pessoa que tá lá super séria, trabalhando, desenvolvendo um trabalho incrível, o cara já joga isso nela, ela fala, não, mas aí. E aí vira uma loucura na empresa. e aí você taca fogo mesmo no parquinho, porque é exatamente isso que acontece. Às vezes o cara pega uma informação pontual, que às vezes é um outlier, né, pra usar aquilo como a verdade absoluta e Nossa. não avalia, né, tudo de uma forma, É, isso comple acontece demais. Às vezes a gente estava lá no Class, que é um evento do clube, dura aham. 4 dias. A gente já preparou, planejou, já tá tudo certo. Tem todos os motivos para estar o copo aqui. Aí alguém chega lá e falou: estão falando que o copo tinha que estar ali. Aí quem tava? Então, Um aí, cara aí, aí falou. acabou. Aí eu. Aí às vezes era o cara que era canhoto, que pra ele Não, era não. melhor o copo estar do outro lado. Aí o time é capaz de todo mundo se mobilizar para trocar os copos. Aí eu falei, galera, siga o plano. Pode o que acontecer? Pode vir o dono da empresa vir aqui e falar que tem que ser de outra cor que vocês não vão mudar. A não ser que a gente sente, reúne e fala, realmente tem um sentido. Porque se tá ali é porque a gente pensou nisso, a gente pensou, planejou. Tem 1 milhão de motivos pro copo tá aqui. Porque na hora, não estão falando quem? Aí é uma pessoa Ou que por quê, né. comentou, falou de brincadeira, ou falou de maldade, ou falou porque ele realmente quer, mas o resto não quer. Uhum. Então a pessoa é muito movido a isso, de vez em É quando. um sentimento às vezes, né. Daniel, o que que você vê de visão para o futuro, principalmente para o mundo de negócios, né, a gente está muito nessa área, né, de empreendedorismo.
de uso de informação, de uso de dado, de tecnologia, né? E as empresas que não se adaptarem a isso, o que que você vê, assim, qual que é a sua visão de futuro para essas empresas Na minha e visão, a empresa que não é nem a questão de vida ou morte. Vai chegar nesse ponto, senão já não chegou. Você vê aí a cotação de trigo. Se você não tiver ali uma. Imagina como é que você vai entrar num mercado que a margem já está super baixa, você já está perdendo, já está custando, o valor para você vender, o mercado já te deu qual que é, você está ali lutando no custo de mercadoria, você já sabe que o seu CMV ali já não tem como mexer. Cara, se você não souber trabalhar isso com a melhor inteligência possível, otimizando isso em estoque, otimizando isso em lead time, tempo de entrega, cara, você não tem como você sobreviver. As margens já são muito apertadas. Se você errar, você vai ficar no prejuízo. E cada vez mais a gente vê, por exemplo, a gente teve um período aí de 2, 3 anos de pandemia, em que o varejo, aqui, os grandes varejistas no Brasil estão sentindo agora. Isso deu tempo dos e-commerces aí, os grandes da entender? China, uma Shein, uma Shopee, que na época era o Alibaba ali começando. Hoje a gente já tem essas empresas muito bem consolidadas, resolvendo uma coisa que eles tinham lá atrás, que era o problema de lead time. O tempo de entrega deles era muito Eram demorado. gigantescos. Então você comprava um negócio ali que fosse mais barato, você desanimava, porque às vezes não vinha, ou demorava e tal. Agora você compra e chega. Cara, e é engraçado, porque já aconteceu de eu comprar produto na China, e que levava 50 dias eu nem lembrava. Quando chegava eu nem lembrava que eu tinha comprado aquilo, É. né. E hoje você compra um Pô, cara, eu negócio nem lembrava, já estava dando como prejuízo isso aqui já. e hoje é uma velocidade, né, então é isso, é exatamente isso, É né, é porque, trabalhar com essas informações é que porque varejo não é produto. Varejo é tempo. Não adianta ser a Nike. A Nike não vende tênis da Nike. A Nike vende o tênis da Nike agora na sua casa. Porque se ela vender o tênis da Nike daqui 2, 3, 4, 10 dias, eu prefiro comprar outra marca. Porque eu quero negócio para ontem. Então, assim, isso você só vai conseguir isso, reduzir isso, se você tiver muito dado. Dado de fornecedor, dado de qual que vai ser os seus, como é que funciona ali toda a sua cadeia de suprimentos, dado de como é que tá o seu estoque vai se comportar. Poxa, se eu comprar isso agora, isso vai demorar tanto para chegar, eu já não vou ter para entregar no ano que vem. Se você não tiver essas informações, esses dados, e depois, obviamente, as informações, você não vai conseguir ganhar mais principalmente no prazo. E aí, obviamente, sua margem vai ficar cada vez mais apertada. isso do prazo é a mais pura verdade, porque hoje, pelo menos, eu quando vou comprar qualquer coisa, sei lá, eu entro no Mercado Livre e vou lá comprar, o primeiro filtro que eu faço é chega hoje ou chega amanhã, que é o que você quer, né, é a velocidade. E E mudar isso muitas vezes é só com inteligência Só mesmo, com né, inteligência. não tem como você, falar: "Não é contratar mais entregador, não Não é é". ligar para o fornecedor, não é isso, cara, porque o dinheiro é um só, você só tem um dinheiro. Aonde você vai alocar esse recurso? Você vai comprar mais desse copo ou mais desse celular? Por que que você vai comprar? A sazonalidade, como é que está funcionando? Qual época do ano que está? Então, se você não tiver todo esse contexto para você criar as correlações verdadeiras, de fato, você não vai conseguir sobreviver no longo prazo. Não tem como. Porque hoje todas as empresas que já estão bem estruturadas em dados, as tecnologias chegando cada vez mais rápidas e o mercado sempre mais competitivo e as margens cada vez mais apertadas, um mundo cada vez, eles falam globalizado, mas cada vez mais próximo tudo, se você não tiver o mínimo de organização de dados, não tem como sobreviver. legal. Daniel, o papo tá legal, eu gostei muito aqui da gente falou um pouquinho de comunidade, falou um pouquinho aí de dados, né, de como que a gente pode usar isso de cultura, né. Eu queria deixar o espaço aqui para você falar pra galera aí onde que o pessoal pode te encontrar, né, o que e também fazer um encerramento, um conselho. Eu sempre peço pro pessoal quando vem aqui deixar um conselho para quem quer evoluir mais nessa carreira, né, e você aí com sua experiência, deixar esse conselho pro pessoal e falar um pouquinho também, assim, do seu serviço, o que que você quer, o que que você está fazendo agora, o pessoal quer te encontrar, como que você pode ajudar eles também. Boa, então vamos lá. Primeiramente, pessoal, muito obrigado aí, obrigado Laender, obrigado aí todo o time aí da Cubo 3. É muito legal vir aqui ter essa oportunidade de conversar com você. Atualmente, voltando agora para análise de dados, implementando rotina, implementando uma inteligência de dados nas empresas, mais do middle market Uhum. que tem atuado. São empresas que eu conheci ali dentro do G4 Educação e eu vi que eles passavam muito por essa dificuldade. Então, voltei a fazer o que eu fazia antes, porém agora ajudando esses médios empreendedores a realmente implementar uma rotina de dados e, obviamente, colher resultado o quanto antes com isso. Que é o É, que vale, que é o que vai. E no final afinal da de conta contas, é o que manda. sim, e querendo ou não, como eles não têm nada ou têm pouco,
alguma coisa que você já começa a fazer, o resultado ele aparece. Uhum. E, obviamente, depois você vai ter que ir tornando isso cada vez mais robusto. Mas, de novo, implementando rotina e inteligência de dados nas empresas. E o conselho que eu deixo para todo mundo é, cara, tem que estudar. Não adianta. Tem que estudar. Ah, eu tô começando e sempre muda, você tem que estudar e é estudar e fazer, estudar. Não é só estudar, agora Uhum. eu vou fazer. É estudar, praticar, estudar, praticar, estudar, já implementar, errar. É ao Vai errar mesmo muito. tempo, né? Errar muito, dados é um negócio assim. Cara, é um ano trabalhando, todos os dias dando errado para um dia dar certo. Falar, agora faz sentido. Porque você vai quebrar a cabeça, a maioria, 99% do tempo, nada funciona. Mas aquele finalzinho que, como deu certo, chegou lá. E é porque acaba sendo ingrato. Você passa madrugadas acordado e o negócio não dá certo, dá errado, trava. E aí você. Mas quando chega lá, fala, agora funcionou. Mas só tem um jeito, se você tiver estudando sempre, porque vai ter alguma coisa ali que você errou porque você não estudou ou você não aprendeu direito. Não adianta você achar que vai aprender só na prática. Não, tem que estudar. Tem gente que está trazendo outros tipos Participar de de comunidade, né? participar de comunidade, evitar erros. Acho que evitar erros é o melhor caminho. Porque se a gente passa a maioria do tempo errando para uma hora dar certo, quanto é melhor você estudar o erro do que estudar o que dá certo. Uhum. Porque na nossa carreira, infelizmente, é isso. Dados, a maioria do tempo, dá errado. Uhum. Dá bug, trava. Eu nunca vi eu fazer uma coisa que deu certo primeiro. Acho que eu nunca consegui. Fazendo, pode ser a primeira linha lá, o Hello World, não funciona de primeiro. Não vai, não tem jeito. Então, o conselho que eu dou, pessoal, é estudar, praticar, participar de comunidade, seguir canais como o do Laender aí, para realmente estar sempre alguma coisa ali que às vezes você nem estava pensando e você passou o olho ali e ele deu uma dica ali que vai usar para alguma coisa. É basicamente isso. E para me seguir, eu acho que é difícil falar, é Daniel Ivanenko. Vamos deixar Deixa na aí, descrição. escreve aí. Colocar Tem aqui, é fácil. no Instagram, no Instagram. LinkedIn, pode me seguir ali também, que a gente vai começar a falar um pouco mais de análise de dados também. E YouTube não tem, não. Ainda não, Não, né? não, eu sou super low profile ainda. Agora que eu vou tentar te Vou, alcançar aí. vou trazer o Daniel para gravar uns cursos aqui Não, também. vou começar aqui a falar mais, aparecer. Eu também sou low profile. Você perguntou lá no início, eu falei, eu sou mais na minha. Boa. Daniel, muito obrigado aí pela sua participação. Foi muito legal o bate-papo. Eu sempre deixo o convite aberto aqui pra gente voltar a falar de outros tipos de assunto também. A gente tem muito assunto para falar. A gente falou aqui rapidamente, né, de dois assuntos que eu gosto muito, que é a comunidade e a análise de dados, mas a gente tem para falar de liderança depois, a gente tem muitos Sim. outros assuntos que a gente pode falar aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo pela sua participação, seja aí, fica o convite aberto para você poder voltar aqui sempre. Claro, Beleza? boa. Valeu, Laínder. Valeu, obrigadão. Obrigadão, obrigado, pessoal. Pessoal, para vocês que estão assistindo a gente aqui pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like, tá? E se estiver acompanhando a gente pelo Spotify ou pelas nossas outras plataformas digitais, avalie o nosso podcast aí com 5 estrelas. Assim você vai ajudar na disseminação de conhecimento para a gente possa trazer mais conteúdo para vocês aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu e tchau, tchau.